Boa noite. Boa noite, Zé. Tudo bem, Enzo? Tudo? Beleza. Bom, antes de eu iniciar a nossa aula de hoje, eu quero comentar aqui que eu fiz a leitura lá das avaliações intermediárias, né, das disciplinas de graduação. No caso dessa turma aqui, 5 alunos responderam ali as questões formuladas, né, já dei um retorno lá para a comissão própria de avaliação, né, e, bem, acho que um dos principais desafios, né, que eu coloquei lá é tentar manter o pessoal motivado, né? Tá difícil, né? O pessoal acho que começa a cansar, né? A gente até já conversou, né, em outras oportunidades aqui sobre esse assunto e estou vendo que tá difícil o pessoal manter aí a concentração que tinha no início do semestre, né, para acompanhar as aulas e assistir às atividades síncronas aqui no Zoom, né? Então, esse é o meu comentário a respeito da avaliação da disciplina. Bom, então, na semana passada, né, eu apresentei ali algumas aplicações, né, da análise harmônica, na identificação de componentes periódicas, quando a gente tem uma série temporal, né? Eu vou apresentar hoje aqui os fundamentos teóricos da transformada de Fourier, né? Que a série de Fourier, né, nós já vimos a definição da série, a definição das fórmulas de cálculo dos coeficientes, as propriedades das funções pares e funções ímpares, né? Então, a gente vai ver a definição da transformada de Fourier, que é, digamos, uma generalização natural, né, das séries de Fourier, né, porque a diferença entre as duas é que, no caso das séries de Fourier, né, aquelas somas que aparecem, né, no desenvolvimento da série, elas são expressas com um desenvolvimento que contém somente as componentes na frequência, que são múltiplas inteiras da frequência angular fundamental, né? Acontece, né, que a gente até já conversamos assim, um pouco sobre isso, né? Nos fenômenos naturais, né, não há por que a gente imaginar, né, que vai haver um determinado conjunto de frequências apenas presente, né? Então, em muitos fenômenos naturais que têm componentes periódicas, né, a frequência ela varia continuamente, né? Por exemplo, um abalo sísmico, né, por exemplo, um terremoto, né? Então, um terremoto é um movimento lá resultante de placas, chamadas placas tectônicas, né? Então, aquilo libera uma grande quantidade de energia e essa energia vai se dissipando, né? E essa dissipação de energia vai ocorrer ao longo de várias frequências, né? Certo? Então, analisar o espectro de frequência permite, né, analisar a magnitude, né, desse tipo de evento, né? Quando a gente ouve uma música, né, quando vocês estão ouvindo aqui a minha voz, né, a voz que eu estou expressando aqui os conceitos, né, a frequência das ondas que transportam, né, esta mensagem é uma onda sonora composta por várias frequências, né, que variam num espectro contínuo. Claro que dentro do nosso limiar de audição, né, pessoal, a gente não consegue ouvir, né, todas as faixas de frequência, né? Nosso ouvido ele tem uma certa sensibilidade que varia de uma frequência mínima até uma frequência máxima, né? Alguns animais, por exemplo, têm uma sensibilidade maior, né, para uma faixa maior de frequência do que aquela percebida pelo ouvido dos seres humanos, né? Mas, então, na teoria, né, dentro do escopo teórico, né, a base teórica da transformada de Fourier, né, que vocês
sempre tem que procurar fazer aquela associação, né, que a transformada de Fourier é uma evolução, né, das séries de Fourier. Então, na definição da transformada de Fourier, a hipótese de periodicidade das funções ela é eliminada, não se faz mais, digamos, uma exigência, né, de que a função, para que tenha transformada de Fourier, tem que ser periódica. Não, é uma função definida no tempo, onde o tempo varia em todo o conjunto dos números reais, e essa função representada no tempo, ela vai ser transformada numa função representada na frequência. Tá? Por exemplo, um exemplo prático, tá? Exatamente o que a gente está fazendo aqui. Né? O meu computador está recebendo energia elétrica. Essa energia elétrica é uma função da variável tempo, né? Essa energia elétrica entra aqui no computador, né, com uma certa tensão ali, média em torno de 127 volts, certo? E uma combinação de senos e cossenos lá, que entra aqui no meu computador. Né? Essa energia percorre os diversos dispositivos aqui do meu computador, né? E ela é transformada em calor, ela é transformada em texto, ela é transformada em áudio, né? Transformada em imagem. Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui, né, nessa tela quadradinha, ela é composta, né, a imagem de várias frequências diferentes que dão as cores, né, e as tonalidades de cores diferentes que vocês estão vendo aqui, né, e o som, né, que vocês estão ouvindo também é composto por várias frequências, certo? Então, aqui, né, é uma realização de uma transformação. Né? A energia que entra é uma função de variável tempo, e uma parte dessa energia é transformada, por exemplo, em áudio, e esse áudio é uma onda que é representada na frequência, certo? Então, é uma realização exatamente, né, desta aplicação da transformada de Fourier, né? Certo? Bom, então, eu vou apresentar para vocês alguns fundamentos teóricos. Evidentemente, deixa eu só relocalizar o meu arquivo aqui. Esse arquivo está disponível lá no Moodle. Se vocês quiserem entrar ali no Moodle, tem agora eu coloquei hoje à tarde, né, um tópico chamado Transformada de Fourier. Né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Estão vendo aí o texto? Transformada? Estão conseguindo ver? Tá, beleza. Então, assim, pessoal, o texto está disponível ali no Moodle, se vocês quiserem acessar para acompanhar. Nessa primeira aula aqui eu não vou usar hoje o meu caderno, porque tem aqui vários detalhes que já estão escritos de maneira adequada, digamos assim, né? Então, eu vou apresentar para vocês nessa aula de hoje as definições básicas aqui da transformada de Fourier, tá? E algumas fórmulas, alguns resultados que vão servir de referência para as demais aulas que nós vamos ver. Então, antes de eu apresentar, né, vocês vão ver aqui que existem muitas operações que envolvem números complexos. Tá? Então, vocês fiquem bem tranquilos que depois a gente vai detalhar algumas dessas operações. Né? A unidade imaginária é a letra I, que vai aparecer aí no texto. Né? O I é o número complexo que elevado ao quadrado é igual a -1. Né? Nos livros da engenharia elétrica, geralmente se usa o J, né, como unidade imaginária, porque eles usam lá na elétrica a letra I para representar a corrente elétrica. Tá? Então, eu estou esclarecendo a questão da notação. Né? Então, na transformada de Fourier, tá, vão aparecer diversas operações, porque ela é, por definição, uma integral
que envolve uma exponencial complexa, como vocês estão vendo aqui, nesta forma número 1, que está apresentada aqui no início do texto. Tá? Então, estamos lendo aqui um pouco, né, e explicando as ideias contidas aqui no texto. Então, agora a f de t é simplesmente uma função que tem integral, é uma função integrável, né, para qualquer intervalo aqui de menos L até L. Tá? Então, essa função aqui não se exige mais que ela seja uma função periódica. Uma função qualquer que, de modo tal que essa integral aqui de menos a mais infinito do módulo da f de t, dt seja uma integral convergente. Tá? Então, a transformada de Fourier desta função é definida por esta expressão aqui, a integral de menos a mais infinito do produto da f de t multiplicado pela exponencial e na menos i ômega t dt. Tá? Então, vocês não fiquem impressionados muito com essa fórmula, né? Ele é apenas uma generalização das séries de Fourier. Então, aqui o i representa a unidade imaginária, né? A notação para transformar de Fourier, geralmente nos livros, é quando a função f, né, como está ali no início, né, é uma função da variável t e o f é o f minúsculo, né? Então o f maiúsculo vai representar a transformada de Fourier da f de t na frequência. Então vai ser um f maiúsculo da variável ômega, que é a frequência. Né? E a transformada de uma função, digamos, g de t vai ser g de ômega, né, que é, digamos, uma equivalência, né, entre a representação da função no tempo e a sua representação na frequência. Então, antes de eu continuar aqui, né, pessoal, lembrando como é que se interpreta aqui a frequência, né? A frequência de uma onda, por exemplo, como cosseno, seno, né? Vamos pensar aqui no caso da energia elétrica, né? No Brasil, a frequência da energia que é distribuída, ela tem 60 Hz de frequência, né? Significa que a onda que é correspondente a esta energia é cosseno de 2π vezes 60 vezes t. Tá? Então, vou mostrar aqui. Se a gente olhar aqui o site da Wolfram, se eu fizer o gráfico do cosseno de 2 vezes π vezes 60 vezes t, né, um t de 0 até 1, tá? Imaginar o tempo em segundos, tá? Faltou um parênteses aqui. O tempo em segundos. Então, nesse período de 0 até 1 segundo aqui, ele vai percorrer esse intervalo, vai ter 60 picos aqui, tá? No intervalo de 1 segundo. Então, ele completa 60 ciclos no intervalo de 1 segundo. Isso significa dizer, então, que a onda tem 60 Hz de frequência. Tá? Então, a frequência, né, no caso da transformada de Fourier, ela vai variar continuamente. Tá? Então, em geral, né, esta função f de ômega aqui, ela é uma função que vai depender do cálculo dessa integral. Em geral, então, vai ser denotado por f para representar que vai ser uma fórmula que vai depender, então, desta variável frequência. Então, se a f de ômega é a transformada de Fourier da f de t, a transformada de Fourier inversa, né, da f de ômega é definida por f na menos 1 de f de ômega de t, que é 1 sobre 2π, a integral de menos infinito até mais infinito, da f de ômega multiplicado por e na i ômega t de ômega. Então, aqui é para voltar, né, quando tem é mais ou menos como a transformada de Laplace e a transformada inversa. Tá? Então, as definições acima, né, definem um par de transformadas de Fourier, ou seja, a transformada de Fourier propriamente dita, na fórmula 1, e a transformada de Fourier inversa, expressa pela fórmula número 2. Então, em geral,
como vocês até já conversaram naquela outra vez, né, a função f de ômega, tá, ela vai ser, em geral, uma função de variável complexa, vai ter uma parte real e uma parte imaginária. Né? Então, para a gente poder fazer um gráfico, por exemplo, que é chamado de espectro, né, a gente toma um módulo da transformada de Fourier, que aí tu consegue representar graficamente essa expressão, né, tomando o módulo da transformada de Fourier f de ômega. Então, aqui eu lembrei, né, que é um módulo de número complexo. Se o z igual a mais bi é um número complexo, o módulo da variável z é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Né? Então, esse módulo representado por essas barrinhas aqui, né, é sempre um número real não negativo. Por exemplo, se o z é 3 mais 4i, então o módulo de z vai ser a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, igual a 5. Então, essa é a... E esse valor, né, do módulo igual a 5 representa geometricamente a distância, né, desse ponto 3 mais 4i até a origem lá do sistema de coordenadas no plano XY. Essa distância é 5. Então, como o módulo vai ser um número real, é possível, e um número real não negativo, é sempre possível construir o gráfico do espectro. Né? Então, nos livros, quando os autores se referem, né, ao gráfico da energia, da transformada de Fourier, geralmente eles estão falando do espectro da transformada. Alguns autores fazem uma distinção da parte real, da parte imaginária, e depois fazem o gráfico do espectro. Tá? Então, alguns livros apresentam essas três variáveis, né? Parte real, parte imaginária e espectro da transformada de Fourier. Então, aqui eu já apresentei também, nessa parte inicial do texto, duas funções f1 e f2, a convolução no tempo, que é definida por essa integral. Tá? Então, a convolução, pessoal, nas aplicações em estatística, por exemplo, né, quando se utiliza a transformada de Fourier para analisar uma série temporal, a convolução ela é utilizada para calcular a correlação entre duas variáveis. No caso aqui do contexto da transformada, né, tem duas funções f1 e f2, funções no tempo. Né, então, está escrito aqui a convolução no tempo, né, definida por essa integral aqui, integral de menos infinito até mais infinito, de f1 de x vezes f2 de t menos x dx. Isso vai dar a expressão da f1 asterisco f2. Então, esse asterisco aqui, tá? Vocês cuidem que isso aqui é uma anotação para a convolução, tá? Não é sinal de multiplicação aqui, não, tá? É um símbolo específico da operação de convolução. Tá? É uma notação. Então, de acordo com essa definição, né, a convolução é uma função de t contínua definida para todo t pertencente aos reais. Né? Então, uma técnica usual de cálculo da convolução é a convolução gráfica. Né? A gente vai ver isso depois, como é que a gente pode implementar essa fórmula 4 aqui de cálculo da convolução graficamente. Então, dadas as funções f1 e f2 na frequência, a convolução na frequência, que também expressa a relação, né, na frequência, a correlação na frequência, é f1 asterisco f2 de ômega integral de menos a mais infinito de f1 de x, f2 de ômega menos x dx. É uma forma parecida de cálculo da convolução lá na transformada de Laplace. E, por último, a energia associada ou correspondente a uma certa função do tempo é dada pelo teorema de Plancherel, ou teorema da energia, né? Que estabelece que a energia associada ou correspondente a uma função f de t é a integral de menos a mais infinito do módulo da f de t ao quadrado dt. Então, assim, pessoal, o que a gente pode associar como energia, né? Isso digamos, é a informação, né, que aquela onda carrega. No caso, por exemplo, de uma onda, né, de rádio, por exemplo, né, a energia é a quantidade de informação que ela pode, é uma medida da quantidade de informação que ela pode transportar, né, ao longo do tempo. Então, aqui, nesse primeiro exemplo, né, é uma fórmula que é deduzida, que é apresentada na maior parte dos livros que falam sobre transformada de Fourier. Então, para uma constante A positiva, né,
pede para determinar a transformada de Fourier da função, esse A maiúsculo que vocês consideram. Né? Determinar a transformada de Fourier da função definida por f de t igual a zero, se o t for menor que zero, e e na menos at, se o t for menor que zero. Tá? Então, essa função aqui, eu vou fazer até o gráfico aqui, vocês verem. No plot, heaviside, t vezes esp de menos t, por exemplo. Tá? T, digamos, de 0 até 5. Vou botar de menos 5 até 5. Então, vocês vejam aqui que o plot tem um corte aqui, né? Vamos fazer aqui de menos 4, ver se a gente consegue captar ali. Vai acontecer nos valores de t negativos, essa função vai dar zero, que é essa parte do gráfico aqui, ó. Tá? Estão vendo ali, ó? E depois ela vai iniciar do 1 e vai decair para zero. Vamos botar de menos 3 a 3, quem sabe vai ficar melhor. Eles são aqueles ajustes, né, que a gente tem que fazer aqui no Wolfram Alpha para o gráfico sair de forma adequada. Né? Ó, agora tá bom. Ó, é zero aqui, ó. Tá? E aqui começa no 1, né, porque e na 0 é 1, e depois vai decaindo, né, porque é e na menos t, certo? Então, a gente põe lá heaviside, plot, né, heaviside de t vezes esp de menos t. O t de menos 3 a 3 aparece esse gráfico aqui. Né? Zero aqui na parte negativa, né? E e na menos t para valores de t positivos. Tá? Muito bem. Então, essa função ela vai ter uma descontinuidade no t igual a zero, que é esse pontinho aqui, ó. Ela vem aqui no zero, né? E pula lá para 1. Então, ela tem uma descontinuidade aqui. Tá? Então, para qualquer L, essa função é integrável. Tá? Então, para calcular a transformada pela definição, a gente tem que calcular a integral imprópria, né? Como essa função é zero aqui no semi-eixo negativo, a integral vai se transformar somente, vai se reduzir somente ao integral de zero a mais infinito. Né? Então, vai ser a integral de zero a mais infinito de e na menos at, que é a lei da função, vezes e na menos i ômega vezes t dt. Então, pelas propriedades da exponencial, né, a gente pode escrever essa transformada aqui, ó, a integral de zero a mais infinito, né, de e na menos at vezes e na menos i ômega t dt. Aqui dentro da integral vai ficar e na menos a parênteses, né, a mais i ômega, fecha o parênteses, vezes t. Basta colocar o t em evidência aqui, ó. Esses dois fatores, conserva a base, soma os expoentes, tá? Então tá aqui, e na menos a mais i ômega vezes t. Então aplica o teorema fundamental do cálculo, tá? Então vai ficar a integral de 0 até m de e na menos a i ômega t dt, que é menos 1 sobre a mais i ômega, vezes e na menos a mais i ômega t, calculado no ponto m e calculado no ponto 0, pelo teorema fundamental do cálculo. Né? Então fica essa constante aqui, ó, menos 1 sobre a mais i ômega, vezes e na menos a mais i ômega, vezes o m maiúsculo, menos o e elevado a zero, que é 1. Né? Essa segunda parcela aqui é 1. Quando o m vai para infinito, essa exponencial aqui, ó, ela vai tender a zero. Tá? Quer ver? Vamos ver se o Wolfram Alpha faz esse tipo de cálculo aqui. Vamos fazer para um caso particular aqui. Vamos ver. Limite. Opa. Limite. De ESP de menos 1 mais I vezes ômega. Opa. Ômega. Vezes ele vai, vamos olhar lá. Menos 1 mais I ômega vezes M. Um parênteses aqui.
M, E maiúsculo, tracinho, infinite. Ele não está conseguindo calcular aqui. Bom, tudo bem. Mas o fato é que este fator aqui, ó, E na menos A mais I ômega vezes M vai tender a zero quando o M for mais infinito, tá? Aí o que vai acontecer? Vai ter esse fator aqui, menos 1 sobre A mais I ômega, vezes menos 1, vai dar 1 sobre A mais I ômega, porque o A é positivo. Tá? Então, o resultado, né, é que a gente pode resumir que se eu expressar esta função do exemplo 1 como a função que é o produto da função de Heaviside, h de t, vezes e na menos at, né, onde o A é positivo, então a transformada de Fourier desta função aqui vai ser 1 sobre A mais I vezes ômega. Então, por exemplo, se o f de t for h de t na menos t, né, o A vai ser 1, então a transformada de Fourier vai ser 1 sobre 1 mais I vezes ômega. Né? Então, neste exemplo, né, o espectro dessa transformada vai ser a divisão dos módulos aqui, dessas expressões, tá? Módulo de 1 é igual a 1, e o módulo de 1 mais I vezes ômega é a raiz quadrada de 1 mais ômega ao quadrado. Então, o espectro aqui dividido por raiz quadrada de 1 mais E. Vou botar T mesmo, porque isso aqui é uma variável E. From, digamos, menos 10 até 10. Varia de menos infinito até mais infinito. Vocês vão ver que vai dar uma curva, vai ser um sino, assim, né? Faltou um parênteses aqui. Tá certo. Ó, vem aqui de um valor próximo de zero, atinge o máximo lá, né? Depois vai tendendo a zero quando o t vai para mais infinito. Então, esse é o espectro de energia, né, desta curva. Então, o que está mostrando aqui? Tá? Quer ver? Eu vou botar o ômega aqui só para vocês a gente fixar a notação aqui. Vocês vão entender. Ó. Então, o que está mostrando aqui? Ó? A maior parte da energia está concentrada aqui nas frequências em torno do zero. Né? Por quê? Porque vocês podem interpretar que a energia é a área, né, entre o eixo horizontal e a curva. Tá? Então, vocês vejam que a maior parte da área está concentrada aqui. Ó, por exemplo, se eu calcular essa integral aqui de menos 5 até 5, tá? Isso aqui vai dar praticamente toda a área aqui, né, porque vai ter uma extremidade aqui com uma área bem pequena, né, a partir de um certo ponto. Então, a maior parte da energia, neste caso, está associada às frequências mais baixas, porque a área correspondente a essas frequências mais baixas é praticamente a totalidade da área entre o eixo horizontal e a curva. Não sei se vocês têm alguma pergunta aí, pessoal. Por enquanto, não. Então, tá. Então, aqui no segundo exemplo, é o chamado pulso de amplitude K e duração finita. Né? O que é um pulso de amplitude K? É uma função constante, tá? Que ela vale este valor somente num pequeno intervalo. Daí vem o nome de duração finita. Né? Isso aí é um modelo matemático muito
é utilizado, tá, pessoal, para representar, por exemplo, um pulso que percorre um circuito, tipo, vamos imaginar essas cercas elétricas, né, que são muito usadas aí nas residências, nos condomínios, né, nas empresas, para prevenir, né, eventuais problemas. Então, o que acontece ali, né? Tem um circuito, tá? E tem um pulso, né, de energia que percorre aquele circuito de tempos em tempos, né? Numa certa frequência, certo? Então, esse pulso, ele dura um tempo da ordem de milissegundos, tá? Em torno de 0,2, 0,3 milissegundos, né? É um pulso que dura ali e ele percorre, tá? Ele vai de um ponto a outro, depois vem outro pulso, né? Então, é assim que funciona. Então, é um modelo matemático, né, para esse tipo de situação, tá? Que pode ser escrito como esta expressão aqui. Quer ver? Vou ver se eu consigo capturar isso aqui no plot do Wolfram. Quer ver? Vamos botar aqui uma constante. Vou pegar a constante igual a 2, tá? Vezes Heaviside de T mais 4 menos Heaviside de T menos 4. Vou botar aqui de menos 6 até 6. Esse pulso aqui vai durar do menos 4 até o 4. Tá? Ó. Ele vale 2, ó. Entre menos 4 e 4 vale 2. Tá? E depois vale 0. Aqui vale 0, 2, 0. Né? Então, a combinação para que o pulso dure, né, de menos 4 até 4 é essa combinação aqui, ó, Heaviside de T mais 4 menos Heaviside de T menos 4. Né? Então, a gente diz que vem zerado aqui, ó, liga no menos 4 e desliga no 4. Tá? E o valor é 2. Ó. Certo? Vamos supor que eu queira um pulso que liga no menos 3, desliga no 3 e vale a 5. Então, eu vou botar aqui 5. Eu vou botar T mais 3. Eu vou botar T menos 3. Vai ligar no menos 3, vai desligar no 3 e a amplitude do pulso é 5. Ó. Tá? E se eu quiser um pulso que em vez de estar centrado aqui na origem, né, que é o caso, eu quero um pulso que inicia no 0 e termina no 4. Né? Aí eu faço. E amplitude 3. Eu vou botar aqui 3, a amplitude, aqui fora, no parênteses. Aí eu vou botar Heaviside de T menos Heaviside de T menos 4. Vai ligar no 0, vai desligar no 4. Vem aqui 0, 3 e 0 de novo. Tá? Então, é esse tipo de função que é chamada de pulso. Né? No caso do pulso centrado, né, na origem, ele tem que começar e terminar, né, em pontos simétricos, ali em torno do 0, como aqui. Ó. Ele inicia no menos 4 e termina no 4. Liga no menos 4, desliga no 4. Tá? Então, ele dura 6 segundos, né? Ou, aliás, 8 segundos, né? De menos 4 até 4, ele dura 8 segundos e a amplitude é 3. Então, neste caso aqui, a transformada de Fourier desta função, eu só coloquei o resultado aqui daquela integral, tá? Vai ficar 2 vezes k vezes o seno de ômega vezes a dividido por ômega, né? E essa função pulso, então, pode ser escrita como essa combinação aqui, que eu mostrei ali alguns exemplos, né? K vezes h de t mais a menos h de t menos a em quase todo ponto, né? Certo? Então, se eu tiver um pulso de amplitude 4, que inicia no menos 3 e termina no instante 3, né? Significa que o A é 3, tá certo? E a amplitude, que é o K, é 4. Né? Então, vai ficar 2 vezes 4, que é 8, seno de 3 ômega sobre ômega, o resultado da transformada, que é direto aqui, certo? Não precisa calcular novamente, né?
Então, essa aqui é uma função extremamente importante, né, chamada função de transferência, né? Se eu tomar o módulo, quer ver? Olha só que interessante aqui. Eu vou fazer o gráfico aqui do módulo de 8 seno de 3 ômega sobre ômega. Quer ver? 8 vezes o valor absoluto, acho que é ABS, seno 3 ômega dividido por ômega já fechou, né? Digamos, sei lá, de menos 6π até 6π. Tá? Então, aqui ficou um intervalo muito grande, vou botar um intervalinho menor aqui, de menos 3π. Então, essa função de transferência tem esse comportamento, né? É bastante importante aí dentro da teoria da transformada de Fourier, né? Então, ela tem uma faixa de energia bem distribuída, tá? Vou ver se eu consigo botar aqui de menos 2π até 2π, que eu acho que daí ele vai fazer o gráfico de modo completo. Então, vocês vão ver que a energia está bem distribuída. Tem esses calombinhos aqui, né? Tem um calombo maior aqui, centrado aqui, tá? Onde tem a maior parte da energia, mas tem bastante energia, né, nas frequências menores. Então, tem uma distribuição bem uniforme da energia, né? Esses pontos de máxima aqui vão diminuindo, tá? É que o ponto de máxima aqui é 24, né? Então, por isso que ele não está aparecendo ali. Vamos fazer o seguinte, vamos botar 1 aqui, ó, vou fazer mais fácil aqui para vocês, um exemplo. Vou pegar um outro exemplo aqui, em que o A vale a 1 e o K vale a 1 também, tá? Vai ficar 2 vezes o valor absoluto de seno de ômega sobre ômega, vai ser essa imagem posso Então, agora posso aumentar aqui. Você vê que o formato é parecido, né? Só que agora o ponto de máximo é 2. Né? Então, ele consegue fazer, ó. Então, tem boa parte da energia aqui, ó, concentrada nesse primeiro pico aqui, né? Que o máximo é 2. Então, vai aqui nessa faixa de frequência e tem boa quantidade de energia. Depois, a quantidade de energia vai diminuindo, né? À medida que a frequência vai aumentando para mais infinito e para menos infinito. Né? Se eu botar aqui, ó, frequência variando de menos 5π até 5π, vocês vão ver que vai diminuir cada vez mais aqueles calombinhos ali. Tá? Então, ela vai tendo esse comportamento aí que corresponde, né, a maior quantidade de energia aqui nas faixas de frequências em torno da origem. Então, aqui no exemplo 3, né, eu faço uma função que é n a menos a vezes módulo de t. Tá? Então, aqui vocês vejam que tem um valor absoluto do módulo, né, do valor absoluto de t aqui no expoente. Ó. Então, para vocês terem uma ideia, né, essa função aqui ela vai ser simétrica em relação ao eixo vertical, né? Ela vai ser n a menos t na parte positiva, n a menos módulo de t, né? Que é n a menos t na parte positiva, e quando t for negativo vai ficar n a t. Então é como se fosse uma cúspide assim, né? Quer ver? Vou mostrar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo, imaginando nesse exemplo 3 aqui, ó, o A igual a 1. Tá? Então eu vou ter ESP de menos módulo de t. Né? Então quer ver? Ó. ESP de menos o valor absoluto de t variando de menos 4 até 4. Vamos ver. Ó. Então, ela vem aqui assim, atinge o máximo que é 1, e aqui ela começa a decair. Tá?
Então, essa é uma função par, né? Vocês vejam que ela tem simetria aqui em relação ao eixo vertical, né? Essa parte aqui do gráfico, à direita da origem, é igual ao gráfico à esquerda aqui da origem, né? Então, é uma função par. Quando isso acontece, a transformada de Fourier dessa função se transforma numa função de variável real. Né? Então, eu fiz as contas aqui, calculando essa transformada de Fourier, né? E cheguei no resultado aqui, depois, né, vocês podem baixar esse arquivo e ler detalhadamente, que a transformada de Fourier é 2 vezes A dividido por A ao quadrado mais ômega ao quadrado. Né? Essa, em resumo, então, se eu tenho f de t e na menos A vezes t, em módulo, né, onde o A é positivo, a transformada de Fourier é 2 vezes A dividido por A ao quadrado mais ômega ao quadrado. Então, vocês vejam que nesse caso aqui, ó, o resultado, né, da transformada é uma expressão real, né? Não tem número imaginário ali. E essa expressão sempre será positiva, porque o A também é positivo. Né? Então, e à medida que a frequência vai para mais infinito, a gente vê que a transformada de Fourier tende a zero, né? Ou seja, as energias estão concentradas nas frequências mais baixas também, neste caso. Né? Então, assim, pessoal, o que eu chamo a atenção aqui? Que esses resultados, né, que a gente está comentando aqui, são resultados de referência, porque quando a gente trabalha com aplicações, né, a energia, como eu disse para vocês, quanto mais energia tem associada a uma determinada frequência, né, mais informação aquela frequência é capaz de transmitir. Né? Então, se é uma onda sonora, ela vai ter mais volume. Se é uma onda se é uma imagem, né, então as frequências associadas a algumas cores, né, vão ser maiores e vão ser capazes de ter de transportar mais informação. Tá? Então, em particular, né, se eu tenho A igual a 1, nós temos que a transformada de Fourier é 2 sobre 1 mais ômega ao quadrado. Né? E, por outro lado, se a transformada f de ômega é 1 sobre 9 mais ômega ao quadrado, a transformada inversa vai ser e na menos 3, módulo de t sobre 6, né, porque o A vale 3, já que o 2A é igual a 6. Né? Porque o 2A aparece no numerador aqui. Né? Então, o A ao quadrado no denominador. Então, o A ao quadrado é igual a 9, significa que o A vale 3. Então, eu tenho que ter o 6 ali, para compensar, eu tenho que dividir por 6 lá, né? A função f de t. Então, para encaminhar aqui para o encerramento da atividade, né? Vamos imaginar esta função aí, 1 menos o módulo de t, se o t for menor que 1, né? E 0 se o t for maior ou igual a 1. Né? Então, ela só vai ter, essa função só vai ter valores diferentes de 0, né, no intervalo de menos 1 até 1. Tá? Então, eu posso expressar essa função da seguinte maneira. Ó. 1 menos o módulo de t, que multiplica a heaviside de t mais 1, menos heaviside de t menos 1. Né? Então, fora do intervalo de menos 1 até 1, essa combinação aqui vai dar 0. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui. É bem interessante, né, esse recurso aqui das combinações entre as funções de heaviside. Vamos ver que só vai ser um triângulo, né, o gráfico dessa expressão aí. Ó. Né? Ó. Vem aqui no 0, tá? Aí vem o triângulo correspondente a 1 menos o módulo de t, né? Vem aqui assim. E quando t supera o número 1, volta a dar 0, devido a esta combinação aqui de funções de heaviside. Tá? Então, é uma maneira, né, de representar aquela função. Né? Então, essa maneira aqui, para certas aplicações, ela é bastante útil. Tá? Então, essa integral correspondente à transformada de Fourier deve ser dividida em 3 partes. Né? A integral de menos infinito até menos 1
é a integral de zero, que vai dar zero, evidentemente, né? A integral de menos 1 até 1, de 1 menos módulo de t, vezes e na menos i ômega t dt, mais a integral de 1 até infinito, de 0 vezes e na menos i ômega t dt. Então, a primeira integral e a terceira, né? Nessa soma aqui, ó, tem 3 integrais, a primeira e a terceira vão dar zero, porque a integral de zero é zero. Aí eu posso escrever essa integral, né, de 1 menos módulo de t, que multiplica a exponencial e na menos i ômega t dt, como sendo a integral de menos 1 até 1 de 1 menos módulo de t, que cosseno de ômega t menos i seno de ômega t dt, que é um desenvolvimento, né, da exponencial complexa através da combinação de senos e cossenos, que fica a integral de menos 1 até 1 de 1 menos módulo de t vezes o cosseno de ômega t dt, menos i vezes a integral de menos 1 até 1 de 1 menos módulo de t vezes seno de ômega t dt. Então, essa função aqui, ó, da segunda integral, ela é uma função ímpar, né, porque é o produto de uma função par com uma função ímpar, e, portanto, essa segunda integral aqui vai ser uma integral nula, tá? Porque o intervalo de integração é simétrico em relação à origem, né? Certo? Então, vocês podem até verificar isso ali no próprio Wolfram, né? E aí, como a primeira integral é de uma função par, eu posso integrar de 0 até 1 e multiplicar por 2. Né? Então, fica duas vezes a integral de 0 até 1 de 1 menos t vezes cosseno de ômega t dt. Né? A gente aplica aqui a propriedade da linearidade, separando essa integral em duas. Ó. Integral, fica duas vezes a integral de 0 até 1, né? Multiplica 1 vezes cosseno, é a integral de cosseno de ômega t dt, menos a integral de 0 até 1 de t vezes cosseno de ômega t dt. Então, aplicando a técnica da integração por partes, na segunda integral acima, a gente pode aplicar o teorema fundamental do cálculo, né, que é 2 vezes seno de ômega t sobre ômega, calculado no ponto 0,1, menos cosseno de ômega t mais ômega t seno de ômega t sobre ômega ao quadrado, calculado no ponto 0,1. Substitui o t por 1, primeiramente, depois substitui o t por 0, vai sobrar 2 seno de ômega menos cosseno de ômega mais ômega seno de ômega menos 1 sobre ômega ao quadrado, e que faz algumas simplificações, vai ficar 2 vezes 1 menos cosseno de ômega sobre ômega ao quadrado. Né? Em decorrência de algumas identidades trigonométricas, geralmente nas tabelas, por motivos de conveniência, essa função f de ômega aqui é escrita desse formato aqui. Ó. 4 vezes seno de ômega sobre 2 dividido por ômega elevado ao quadrado. Né? Ok? Então, né, mais um exemplo resolvido aqui. Então, para a gente ter mais alguns minutos, né, eu vou falar um pouquinho sobre as propriedades da transformada de Fourier. Como qualquer transformada integral, né, a transformada de Fourier terá a propriedade da linearidade, né, pessoal? Se tiver uma combinação linear de funções, a sua transformada terá válida a propriedade da linearidade. O escalonamento, se o A for uma constante real e a função transformada de f de t for f de ômega, então a transformada de A vezes f de ômega será 1 sobre A módulo vezes f de ômega sobre A. Em particular, se a transformada de Fourier de f de t for f de ômega, a transformada de Fourier de f de menos t vai ser f de menos ômega. E o deslocamento no tempo, que é semelhante ao deslocamento no tempo lá da transformada de Laplace, né? Se a transformada de Fourier da f de t for f de ômega, então a transformada de f de t menos t0 será a transformada de Fourier multiplicado por e na menos i ômega vezes t0, que é como se fosse uma fase aqui, né, na frequência. Tá? Então, o deslocamento no tempo provoca o aparecimento de uma fase lá na transformada de Fourier. Se eu tiver a transformada de Fourier da f de t igual a f de ômega, quando eu multiplicar essa função f de t por uma exponencial complexa e na i ômega 0t, então aqui eu terei, digamos, uma fase, né, no tempo, corresponde a um deslocamento da frequência com essa mesma fase, ômega menos ômega 0. Então, aqui na derivada, né, diz que é uma propriedade semelhante à da transformada de Laplace, tá? Que se a transformada da f de t for igual a f de ômega e a função f de t tender a zero, quando t vai para mais ou menos infinito, então
a transformada da derivada simplesmente é a transformada f de t multiplicada por I vezes ômega. O cálculo da convolução, mais adiante, a gente vai trabalhar um pouco, né? Então, eu tenho alguns exercícios aqui, tá, pessoal, que são exercícios, alguns bem simples e diretos, né, de uso das fórmulas acima, né, e algumas das suas propriedades, né? Por exemplo, esse primeiro exemplo aqui, exercício, né, pede para esboçar o gráfico dessa função, que é e na menos módulo de t, né, e o seu espectro. Tá? Então, o gráfico dessa função, vocês podem fazer o recurso aqui do Wolfram. Então, como aqui não cita, né, o intervalo, vamos imaginar aqui de menos 4 até 4, né, e depois a gente vai ajustando se a gente achar que é conveniente, né? Então, é aquele gráfico, né, que eu já havia comentado ali, ó, né, que é essa cúspide aqui, né? A função vem aqui com esse comportamento de crescimento, que sai aqui de valores próximos de zero, né? Porque quando t vai para menos infinito, essa função vai tender a zero. Então, ela vem ali de valores próximos a zero, atinge o máximo, que é 1, e à medida que o t vai aumentando de valor, ela volta a cair para zero. Então, se a gente olhar o texto lá, né, essa função, ela tem uma transformada de Fourier dada aqui pelo exemplo 3. A fórmula do exemplo 3 se aplica ao primeiro exercício, né, onde o A vale 1. Então, até foi calculado aqui como exemplo. Né, considerando que a função f de t é igual a e na menos módulo de t, né, a transformada de Fourier é 2 sobre 1 mais ômega ao quadrado. Então, o espectro aqui é a própria transformada, porque quando a gente tomar o módulo, né, o módulo dessa expressão vai ser 2 sobre 1 mais ômega ao quadrado. Tá? Então, aqui, ó, até vou abrir uma outra aba aqui. Wolfram. Então, é plot de 2 sobre 1 mais ômega ao quadrado, digamos, de menos 5 até 5. Esse é o espectro daquela transformada. Então, ou seja, é uma curva suave, ó. É importante diferenciar uma coisa da outra, né? Ó, no primeiro caso, é uma cúspide aqui, né? É uma alteração bem brusca. Aqui a derivada nem existe nesse ponto, mas a transformada é suave, ó. Ela vem aqui de valores próximos de zero, quando o ômega vai para menos infinito, né? A curva vem lá de valores próximos a zero, vai aumentando aqui, atinge o valor máximo, que é 1, e à medida que o ômega vai para mais infinito, ela tende a zero de novo. Tá? Então é isso. Aqui tem alguns outros exercícios, eu vou deixar para comentar aí nas próximas aulas. Tá, pessoal? Então, o que eu quero deixar aqui de mensagem para vocês, né, a respeito aí da definição de transformada de Fourier, né, é esta relação que existe, né, entre as duas definições, tá? As séries de Fourier que nós vimos, né, que eu insisti bastante ali nos cálculos dos coeficientes e aquela análise de convergência, né, das séries trigonométricas para as funções que originam a série de Fourier, né, as chamadas somas parciais que nós vimos. Então, aquilo ali é a primeira etapa, né, a primeira fase da chamada análise de Fourier. Né? Então, a generalização do resultado obtido pelas séries de Fourier é
levada no limite a se transformar na integral, que é a transformada de Fourier. Por quê? A exponencial complexa, e na θ, é cosseno de θ mais i seno de θ. Né? Essa é uma fórmula conhecida como fórmula de Euler. Então, essa relação, essa identidade que estabelece uma relação entre a exponencial complexa e a combinação cosseno de θ mais i seno de θ, né, permite fazer essa generalização, né, e esta aplicação, então, nesse tipo de problema em que as frequências variam continuamente. Né? Então, tecnicamente, eu reconheço isso, né? Eu entendo que há uma dificuldade natural, assim, para quem estuda esse tópico pela primeira vez, que, tecnicamente, a transformada de Fourier é muito mais difícil do que as séries de Fourier, né? Porque envolve essas operações com números complexos, né? Calcular o módulo, identificar a utilização das funções de Heaviside para ligar e desligar uma função. Tá? Então, todas estas operações não são coisas triviais, né? Então, por isso que eu coloquei alguns exemplos ali no texto para servirem de referência, né? E propus alguns exercícios com o objetivo, né, que você se familiarize aí com a anotação, com a nomenclatura, né, com essas combinações de funções de Heaviside, propriedade do deslocamento, tá? Cálculo da energia, cálculo do espectro. Tudo isso eu peço que vocês tentem fazer alguns desses exercícios aí. Né? Nós temos essa atividade de avaliação proposta para sexta-feira, a próxima, dia 29, tá? Então, o que vai acontecer na sexta-feira? Eu vou postar ali o arquivo com a atividade de avaliação e não terá atividade síncrona aqui no Zoom na próxima quarta-feira. Na próxima sexta-feira, desculpe, tá? Então, o que eu pensei, né, pessoal? Eu fazer uma atividade semelhante àquela que nós desenvolvemos lá no início, quando, para cada grupo, né, eu coloquei as atividades de acordo com o grupo que as pessoas pertencem, tá? Então, eu queria combinar com vocês isso aí. Vou só mostrar aqui uma coisa para vocês. Professor, Oi. Tu vai postar essa sexta o trabalho? Ou Isso, na outra na sexta. semana? Tá. Não, na sexta-feira, dia 29. Tá, perfeito. Tá, deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Deixa eu só. Porque eu... Estão enxergando aqui, não? Esse compartilhamento? Está aparecendo para vocês? Tá. Então, olha só, tem esses grupos aqui, tá? Então, o que eu pensei, né, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aquela primeira atividade que nós vimos. Onde é que está? Matemática aplicada. Eu tinha um arquivo com os grupos aqui. Deixa eu ver onde é que está. Está por aqui. Aqui, ó. Grupos do trabalho 1. Então, eu penso aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, vocês aqui, o Enzo, tem um grupo aqui, Enzo, Cássio e Rodrigo. O que mais? Quem é que está presente aí? É o Rafael, né? Ó, tem um grupo aqui que é o do Rafael. Isso daí. Então, eu vou tirar esses resultados aqui, porque isso aqui é referente à atividade 1, né? Vou tirar isso aqui, certo? E vou dizer assim, ó, esse grupo aqui, digamos, vai fazer o grupo 1 lá, tá? Vou só fazer uma hipótese aqui, só para explicar para vocês. Né? Então, o que significa isso? Aí lá dentro do Moodle, né, vocês vão acessar o arquivo correspondente a grupo 1. Ó. Certo? Trabalho 3, Fourier, grupo 1. Aí algum outro grupo vai ser grupo 2. Aí tem que fazer o exercício correspondente a grupo 2.
né? Quem tiver escrito grupo 3, aí faz o exercício correspondente ao grupo 3, certo? Então, é nesse sentido, ó, aqui até eu vou renomear aqui, vai ter 5 grupos, entendeu? Deu. Certo, Aqui, por certo. exemplo, tá, deixa eu só reorganizar isso aqui, ó. Já vamos deixar prontinho essa parte aqui. Vou fazer o seguinte, vou pegar e vou deletar essas colunas aqui. Tá. Então, aqui, ó. Eu vou tirar isso aqui, certo? Para não dar confusão. Eu vou excluir essa coluna aqui também. Tá? Aí que eu vou botar assim, ó. Arquivo correspondente ao grupo. É o dado para avaliação 3, tá? Então, digamos aqui, a Luane, o Bruno e o Michael, vou botar aqui, grupo 1. Então, esses alunos aqui, eles vão acessar o arquivo do grupo 1. Ao abrir aqui, ó, eu vou botar aqui assim, ó. Grupo 1. Tá, vou fechar aqui. Então, ele sabe que tem que fazer esse exercício aqui. Tá? Agora, o Davi, o Leonardo e o Gabriel aqui. Grupo 2. Tá? Vou abrir o grupo 2. Vou colocar aqui. De Fourier. Grupo 2. Ah, tá aqui, ó. Essa parte aqui não precisa. O que está aqui, ó. Ah, isso aqui eu vou deletar. Tirar isso aqui. Ah, que estranho isso aqui. Esse aqui tá mal, vou ter que revisar esse aqui. Vamos ver o grupo 3 aqui está certinho. O grupo 3 está certinho. Então, esse aqui é o grupo 3. Eu vou lá. Os grupos. Eu vou botar aqui, ó, o Enzo, grupo 3. Entendeu, Enzo? Ok. Ah, aí tu passa para os teus colegas aí que vocês vão ter que pegar o arquivo do grupo 3. Tá? E Beleza. assim, certo? E assim sucessivamente. Então, na sexta-feira, agora, não vai ter atividade síncrona que a gente tem feito aqui no Zoom. Bom, esse é o final aqui do mês de outubro, tá? Então, a gente vai fazer mais 2 ou 3 aulas sobre as propriedades da transformada de Fourier, né? Vamos resolver, eventualmente, algum outro exercício ali, vamos calcular a integral de convolução. Também é possível aplicar a transformada de Fourier na resolução de equações diferenciais. A gente vai ver exemplos desse tipo, né? Eu não sei se o Rafael e o Cássio tiveram tempo de olhar ali o vídeo da aula de sexta-feira passada, não?
Alguém assistiu o vídeo da aula de sexta-feira? Eu vou ter que dar uma olhada. Tá. Não, eu pergunto simples, só por curiosidade, porque o Enzo lá que participou, né, naquela aula de sexta-feira, eu fiz, então, o desenvolvimento de uma aplicação que é lá do livro do professor Moretin, lá de São Paulo, onde ele pega uma série de tempos, uma série temporal, né? Ele pega uma série de dados sobre a ocorrência de chuva numa cidade de São Paulo, lá chamada Cananéia. Então, ele tem dados a respeito da precipitação de chuva durante 120 meses, tá? Do ano de 70, do primeiro mês do ano de 76, 1976, até 1985, até o final do... São 10 anos, são 120 meses, né? Então, de cada mês, ele anotou ali a quantidade de chuva, né, em milímetros, que ocorreu no primeiro mês de 1976, no segundo mês, terceiro. Né? Então, tem os 12 meses de cada ano, e ao lado ali do mês tem a quantidade de chuva. Tá? Tem duas cidades que têm esses dados tabelados, Canané e Ubatuba, né, nessa mesma... É uma planilha de Excel. Aí, o que nós fizemos ali na aula de sexta-feira? Eu apresentei, né, os cálculos da análise de Fourier que permite identificar uma componente periódica, tá, de período 12, ali naquela tabela, naquela série temporal. Tá? E para mostrar, né, eu apresentei as fórmulas. Tá? É claro que existem uma série de propriedades que justificam aquelas fórmulas, que não serão apresentadas aqui, não vai haver tempo. Tá? Seria necessário o uso de técnicas que ia demandar um certo tempo, propriedades de ortogonalidade das funções seno e cosseno. No livro do Moretin ele apresenta. Tá? Mas o interessante é isso, né? Que, neste caso específico, esse é um fenômeno que é naturalmente aceitável, né? Tu pensares que tem uma componente periódica que ocorre a cada 12 meses. Por quê? Porque é um fenômeno natural que é a chuva. Então, digamos assim, né, por intuição, por experiência, por observação da natureza, né, as pessoas geralmente pensam assim, no mês de janeiro é um mês, né, isso varia em cada cidade, cada região. Mês de janeiro, em algumas cidades, por exemplo, aqui do Brasil, chove mais do que em outras cidades. Por exemplo, a cidade de Brasília, na cidade de Brasília é um período geralmente chuvoso, no mês de janeiro, né? Mês de fevereiro. Tá? Depois ali do meio do ano até outubro, novembro, é um período de seca que ocorre ali, né, na região central do Brasil. Tá? Então, nesse caso das séries temporais da cidade de Cananéia, né, o professor Moretti publica os valores e é natural ele, vou investigar se realmente tem uma componente periódica, né, que ocorre a cada 12 meses. Então, ele estabelece as fórmulas, usa as fórmulas, estabelece calcula os valores, né, eu apresentei o cálculo na própria planilha, né, e depois fiz o gráfico, né, daquela componente periódica, que para vocês verem lá, o gráfico da onda, né, correspondente àquela componente periódica é praticamente igual ao gráfico da série temporal. Tá? Então, realmente, aquela componente periódica, ela responde, né, ela é um bom modelo para aquele tipo de fenômeno que está acontecendo ali. Tá? Então, é uma aplicação. E o que é aquilo ali? Matematicamente, tá? Aquela aplicação ali é uma versão discreta da transformada de Fourier. Né? Então, ou seja, o que ela fez ali, falando matematicamente? Foi escolhida uma frequência específica, tá? Que corresponde ao período de 12 meses, isso corresponde a uma certa frequência, e para esta frequência foi calculada a energia correspondente àquela frequência. Né? E como a energia associada é bastante grande, ela responde, né, por aproximadamente 80% ali da variância daquela série temporal. Tá? Então, essa é a ideia matemática, né, que corresponde à transformada de Fourier na sua versão discreta. Né? Então é isso, pessoal. Vou ficar por aqui hoje, né?
Então, peço que vocês, na medida da disponibilidade de tempo de vocês, deem uma olhada ali no vídeo apresentado na aula anterior, que vocês vão ter uma ideia, né, da chamada versão discreta da transformada de Fourier aplicada numa série temporal. Beleza? Então é isso aí. Certo, senhor. Agradeço aí sim, vocês acho que entraram um pouquinho depois, eu comentei aqui, né, no início, tá, pessoal? Eu li as respostas ali da avaliação intermediária dessa disciplina. Então, para vocês terem, né, conhecimento, 5 alunos responderam ao questionário relativo aqui à matemática aplicada. Tá? A maioria dos alunos se declarou satisfeita ou parcialmente satisfeita com os materiais, com a forma como a disciplina vem sendo conduzida, né? Não houve nenhum comentário, nenhuma sugestão, né, a respeito de como a gente está trabalhando, se poderia eventualmente modificar alguma coisa. Então, né, eu agradeço àqueles que despenderam um pouco do seu tempo para responder aquelas questões propostas ali e vou continuar trabalhando nesse formato aqui, né? Agora a gente está se aproximando da etapa final, né, no mês de novembro, onde praticamente o final do semestre, né? A gente tem algumas atividades previstas, né, os tópicos transformada de Fourier, que a gente vai terminar, e equações diferenciais, tá? Parciais. Então é isso, pessoal. Eu agradeço e uma boa noite, né? E até a semana que vem. Até, senhor. Bom descanso. Boa noite, senhor. Até, senhor. Tudo de bom. Para vocês também. Tudo de bom. Tchau.